Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, estamos no ar com mais um Batendo Guizo, o veneno da política. E vamos ao trabalho porque recebemos duas personalidades da nossa comunidade, dois cascavelenses, dois homens que trabalham, atuam, têm família e bandeiras políticas, pessoais, profissionais, com certeza, assim como todos nós temos. E o nosso podcast, Batendo o Guizo, tem esse objetivo de saber o que estão pensando, o que estão fazendo e o que estão pretendendo. A visita de Wilson Basso, empresário, e do advogado e secretário procurador da Prefeitura, Edson Zorek, neste momento aqui, é para conversar a respeito, basicamente, de um assunto político, porque ambos representam o partido Podemos, que incorporou o PSC, e nesta quarta-feira uma atividade vai acontecer. Então nós vamos começar a falar por ela, o que é que o partido está pretendendo fazer. E eu vou colocar no meio uma série de outras questões na área política propriamente dito, na área econômica, na área financeira, na área empresarial de desenvolvimento, porque se um partido quer se estabelecer, está dizendo que pretende continuar o programa que hoje está sendo desenvolvido na administração municipal, posto que apoia a administração do atual prefeito Leonardo Paranhos. Precisa saber onde está se metendo, precisa saber do que está falando, o que é uma prefeitura, o que vai ser a prefeitura de Cascavel. E por isso começamos por aí. Viu, satisfação em tê-lo aqui, você que preside o Podemos hoje. O que vai acontecer nessa quarta-feira? Obrigado pela presença. Obrigado, Miguel. Um abraço aos ouvintes aí do Batendo o Guizo. Nós teremos na quarta-feira, amanhã, portanto, na Câmara de Vereadores, às 19 horas, a reunião do partido Podemos com o PSC, o extinto PSC, né? Vai ser uma reunião de encontro de filiados para discutirmos juntos as eleições do próximo ano e também de confraternização com os filiados, tanto do Podemos quanto do PSC. Vamos aproveitar o momento também para fazer novas filiações ao partido. Zorek, você presidia esse extinto PSC. E muitos de nós leigos não sabemos por que um partido existe, está forte, tem um prefeito da cidade, uma bancada de vereadores, e daqui a pouco, puf, partido não existe mais. Acabou o PSC e virou Podemos. Como é que se explica isso lá? Satisfação em tê-lo aqui também, fique à vontade. Obrigado, Miguel, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, quis uma decisão lá a nível federal, onde a Renata Abreu, em conjunto com o presidente do PSC, o pastor Everaldo, resolveram compor, tendo em vista a política que se trabalha de diminuir o número de partidos, a cláusula de barreira. Então, como o PSC é um partido muito forte em Cascavel, em termos de liderança, temos o prefeito, 5 vereadores, mas a nível federal nós não conseguimos eleger deputados federais e essa representatividade ficou comprometida. Então, por esse motivo, houve uma junção, para o partido existir tem que ter um número X de deputados federais. Até porque os recursos que são destinados, eles são proporcionalmente à sua representatividade. Então, por esse motivo, houve uma fusão. Decidiu-se a nível federal que o PSC iria incorporar o Podemos. Então ficou a sigla Podemos com o número 20. O Podemos era o número 19 e agora ficou Podemos 20. Então houve essa incorporação e aqui em Cascavel não foi diferente. Sentamos com o Podemos, com os representantes, o Roberto Lipiche, o Wilson, toda a executiva, em conjunto com a executiva do PSC e fizemos uma composição. Então o Wilson ficou na presidência do Podemos, o Alessio ficou na vice-presidência e eu fiquei na primeira suplência, ou na primeira vice-presidência. Então é uma composição que foi feita e agora nós temos Dependia de uma homologação da Justiça Eleitoral. Isso. Estava meio demorada, um pouco conturbada. Senão já tinha ficado tudo sacramentado antes. Isso. A Carmen Lúcia precisava homologar ou assinar, em termos mais simplistas. Inclusive até na própria Câmara houve questionamentos por que os nossos vereadores ainda tinham a plaquinha PSC e não Podemos.
Então agora isso já aconteceu, inclusive todos os filiados do PSC automaticamente lá na Justiça Eleitoral já vão estar filiados no Podemos, e o Podemos se torna ainda mais forte, né? PSC e Podemos, e é hoje um dos partidos que maior representatividade tem. Uma coisa que o pessoal pergunta, com certeza uma curiosidade, é assim, o PSC não conseguiu a cláusula de barreiras, não venceu a cláusula de barreira porque não elegeu um número. Mas por que não elegeu? Foi um partido que fez campanha errada, não teve candidato bom. Veja que a coisa ela é bastante importante, até porque nós já vamos falar do próximo período eleitoral que já estamos vivendo, que é a eleição municipal agora, então sem o PSC, mas com o Podemos. Isso mesmo. O que houve? O PSC sempre foi um partido menor. O Ratinho Júnior, que é governador do estado hoje, ele trabalhou todo o Paraná, ele era do PSC e se elegeu como deputado pelo PSC. E com a saída dele, ele indo por PSD e seguindo uma outra trajetória, os representantes que ficaram não conseguiram trabalhar nas bases, trabalhar nos municípios, Sim. de modo a possibilitar ou viabilizar candidaturas de deputado federal. Então houve uma falta de planejamento, talvez faltou aproximação, essa representatividade, porque muitas vezes o presidente do partido ele fica lá enclausulado e acha que as coisas vão acontecer. Então é necessário percorrer todo o estado, conversar com as lideranças, motivar as pessoas a serem candidatos, e eu acredito que é isso que tenha faltado a nível estadual, certo. Principalmente essa articulação nacional e estadual, de modo que o PSC não conseguiu fazer um número suficiente de deputados federais. Veja você que em cima disso que o Edson nos coloca, podemos, e eu lhe indago, podemos concluir que se for mal encaminhado a urna vai responder mal, se for bem a urna responde bem. E se não combinar com o povo, daí não tem o objetivo. É assim que funciona, tanto para o extinto PSC, como vai funcionar para vocês, não podemos agora? Perfeitamente, Miguel. A população já cobra também o número de excesso de número de partidos, né? E essa cláusula de barreira, com o tempo, vai diminuindo ano a ano. Ano a ano vai ficando mais difícil os partidos atingirem, porque ele precisa de um número maior de votos. Quanto menos partidos, precisa de um número maior de votos. Para a população fica melhor, porque você tem menos partidos. E aí você aproveita os recursos lá da verba que tem para ser investido na campanha política, o fundo eleitoral, para certos candidatos. No caso do Podemos, um trabalho que já vem lá de trás do saudoso Plínio Destro, Roberto Vipiche, Olavo Santos, eles fizeram um trabalho no Podemos de fortalecimento, deixar um partido forte no município, e esteve junto com o Paranhos já desde a primeira eleição. E, inclusive, veja só, o Paranhos tinha um compromisso com o Plínio Destro e com o Álvaro Dias, que ele viria se filiar ao Podemos, né? E esse compromisso acabou se concretizando com essa fusão. Quem que ganhou? O Podemos ganhou e o município de Cascavel ganhou. O Podemos ganhou porque ele ganhou 4 vereadores, né? 5 vereadores com o Misael, com a saída do Rômulo, né? Aí, com a volta do Rômulo à Câmara, o Misael voltou à Secretaria de Antidrogas, né? Mas hoje nós temos o presidente da Câmara, Lécio Spínola, temos o líder de governo, Pedro Sampaio, temos o policial Madril, que fez uma das maiores votações e é uma grande referência e um orgulho do nosso partido. Temos o vereador Sadiq Ziel, que já era do Podemos, é uma liderança na região sul. E temos o vereador Sidney Mazzuti. Além de fazer parte também, está aqui o Edson Zorek, procurador do município, a Desirê Doneda, chefe da Casa Civil, chefe de gabinete. Temos o Hudson Oliveira, quem mais de secretário? Da SEASA, e temos o Carlinhos Oliveira, secretário de Esportes. Então nós estamos com um partido muito forte. Sem contar que, é claro, o prefeito, né? Já o Podemos já andava junto com o prefeito no PSC e vai continuar junto, é óbvio. Essa situação técnica toda, nessa quarta-feira, vai ser colocada para quem estiver no evento, que vai ser onde mesmo? Na Câmara de Vereadores, às 19 horas. Só para um pequeno grupo do governo, do partido, ou alguém de outra agremiação, curioso ou apartidário? Não. Então, somos muitos de nós, no meu caso, tem partido.
dá para ir lá para conferir? Todos estão convidados. Nós estamos mandando convite para todos os filiados do partido, que chega a quase 2.000 membros filiados em Cascavel. E aí os convidados, né, e quem quiser participar, fazer parte desse projeto político para Cascavel. Né? Não é um projeto político só do Podemos, é um projeto político para Cascavel, que nós queremos de vereadores, de equipe capacitada para compor as secretarias para o próximo governo e, é claro, né, o nosso próximo prefeito. Agora, uma questão para os nossos convidados aqui responderem, fiquem à vontade. Vão chegar nessa quarta-feira para o Basso, vão chegar para o Zorec, vão chegar para qualquer um que estiver lá e perguntar, escuta, quem vai ser o nosso candidato a prefeito na sucessão do Leonardo Palenço, que também deverá estar presente, enfim. Candidatos a vereadores, principalmente, eles querem saber quem que vai ser o candidato a prefeito. E depois a segunda pergunta é assim, e a verba? Vai ser uma eleição cara. Não tem eleição barata, né, Zorec? Sim. Toda eleição é cara. Vai ter dinheiro? Da onde que vem o dinheiro? E claro que é um momento também que os partidos precisam já estar começando a responder. Então a pergunta, Wilson Basso é candidato? Não, de momento não sou candidato. Quem são os candidatos, que agora não se chama candidato ainda, é pré-campanha, né? Quem são os candidatos em pré-campanha no Podemos? Os pré-candidatos que se anunciaram que têm interesse, né, são Alessio Espínola, Henrique Mecabô e o vereador Pedro Sampaio. São esses os pré-candidatos que se anunciaram e colocaram o seu nome à disposição para estar disputando uma vaga para a sucessão do prefeito. Curioso é que vemos aí na mídia, na movimentação, nas conversas na própria Câmara de Vereadores, só o nome do Alessio, e só o Alessio correndo para lá e para cá. O Pedro Sampaio não fala nada lá na Câmara. Sim, porque tem um momento, né? Cada um entende, e eu acho que o Alessio ele está correto, ele é o presidente da Câmara, já está com o prefeito há muitos anos, 2 mandatos como presidente da Câmara, muito bem votado, e ele tem que enfatizar o nome dele na mídia, né? Mas nós temos que ter um pouquinho de cuidado quando nós anunciamos muito antes o nome, para que ele não seja queimado, não seja muito batido. Nós estamos há mais de um ano ainda para a eleição. O senhor acha que... O senhor é de um grupo que não é só o senhor que acha, não sei o que o Zorec acha, ele já vai falar. Tem gente que fala assim, não existe mais como esperar 6 meses antes de uma eleição, um pouco mais, um pouco menos, para começar a trabalhar. É preciso começar cada vez com mais antecedência. E se a gente verificar os fatos, tem visto que é assim mesmo que tem acontecido nas últimas eleições, né? E agora nós temos uma correria muito grande, porque já nós vamos conversar sobre os outros pré-candidatos do grupo, do governo, onde o Podemos está inserido, que também estão numa mesma toada assim, né? Então, o senhor acha que está muito cedo essa correria toda aí na cidade? Não, eu acho que quem quer ser candidato a prefeito, ele tem que sair antes. Ele não pode chegar, como você falou, nos últimos 6 meses e querer aparecer. A população precisa conhecer. Então ele precisa estar conhecido, estar na mídia. Coisas que o vereador Pedro Sampaio ele está fazendo. Como vereador. Como vereador. Já no segundo ou terceiro mandato. Isso, as caminhadas dele, né? Verdade. E ele colocou à disposição, mas ele está à disposição do partido também, se precisar, e continuar a ser candidato a vereador. Né? O Henrique Mecabô... Sumiu da cidade. Desapareceu. Ele está como assessor do deputado estadual Fábio Oliveira, no Estado, e ele tem feito um trabalho a nível regional, do oeste do Paraná, ele tem andado bastante. Na cidade de Cascavel, ele realmente não tem ficado muito nesse momento, mas o nome dele está colocado. Edson, seu comentário sobre isso, mas eu quero começar a sua resposta por uma pergunta. Verdade que você quer ocupar um lugar na Câmara de Vereadores em 2025? Olha a resposta, hein? Sim, muito cuidado e muita responsabilidade nessa resposta. Eu tenho recebido por parte de muitas lideranças, amigos... Questionamentos. Vai ser candidato? Não vai ser candidato? Neste momento, nós estamos focados, né, em trabalhar na Procuradoria, mas claro que, paralelamente... Na hora de dormir, tem um tempinho lá para pensar no assunto, né? Nós estamos avaliando essa possibilidade, sim. Né? Tem interesse? Tem interesse. No contexto geral? Sim. Você imagina
continuando na vida pública e contribuindo num legislativo? Isso é importante, é o primeiro passo, né? Isso, tenho interesse e entendo que posso contribuir muito. Certo. Pela experiência que me foi dada nesses 6 anos, aí praticamente, passei por secretarias. Você conhece a prefeitura por dentro e por fora? Então isso me dá uma condição de talvez no legislativo, né? Digo talvez por quê? Porque é uma experiência nova, eu tenho experiência aqui no executivo, no legislativo, em razão da minha formação, da minha forma de trabalho, entendo que seria muito positivo pelo fato de trabalhar na área da advocacia, com leis, com legislações, com fiscalização, e também tendo o conhecimento do executivo, de sabendo como executar, a gente sabe como pedir para o prefeito, para a gestão, sabe mostrar onde tem que ser investido. Então nós estamos avaliando, meu nome ele está à disposição sim, tenho a vontade, eu nasci aqui em Cascavel, né, hoje eu tenho 44 anos, essa cidade eu vi ela se desenvolver e ingressei sempre na política pelos bastidores. Então eu tive a oportunidade de assumir junto com o prefeito aqui a prefeitura, algumas secretarias, algumas áreas, mas também tenho uma experiência do legislativo enquanto o prefeito Falense foi deputado estadual. Então o nome está à disposição e, claro, isso vai depender de muitas situações, muitas variáveis, e é isso que o Podemos está fazendo. Amanhã reunindo, todos estão convidados. Muitas pessoas me procuram e falam, eu gosto da tua liderança, eu gosto da forma que você faz, eu quero estar junto. Acabei de receber mensagem agora há pouco, eu posso ir no evento amanhã, às 20 horas? Falei, claro, será nosso, às 19 horas. Pode e deve, quem tem vontade, nosso convidado. Ele falou, olha, eu não quero me filiar, mas eu quero participar, quero estar junto. Então, o que a Câmara precisa? Precisa de representantes e estamos à disposição. O que achou da resposta, presidente Basso? Perfeito, era tudo que eu queria ouvir. Então, pela primeira vez numa manifestação pública, imagino eu, vez. Assim, isso, pela primeira vez. E tal, o que é importante. Então, eu acho que para isso não é cedo, né? Precisa quem quer começar a dizer. Por quê? Porque nós temos a questão da densidade. A densidade, o que é? Não é a pessoa dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho vontade, eu tenho um grupo e tal. Densidade é muito mais do que isso. É um conjunto de atividades que não necessariamente implica em voto, mas é a pessoa ter uma densidade eleitoral adquirida pela sua vida, a sua ação comunitária. Depois você pode voltar para responder a questão dos prefeiturários aí. Mas eu agora lembrei. A dona Amanda, ela é citada também como uma possível candidata a vereadora, e já eu não ouvi isso agora dessa eleição, já ouvi isso da eleição passada, né? Em casa fala-se disso? Ela tem vontade? Nesse ano não. Na eleição passada nós chegamos a pensar nisso, cogitamos sobre o assunto. Mas aí na avaliação da necessidade de estar com nossos filhos, família, e o acompanhamento deles, tal, nós achamos que... Dessa vez ela também não... Também não, né? É necessário que ela fique... Não, só para esclarecer, porque as pessoas têm curiosidade de saber, né? E aí quando você começa numa exposição pública, as perguntas são inevitáveis. Voltando aos prefeiturários, você quer comentar? O Basso diz que não é. O Alessio diz que é. Mas eu até tive que escrever na última coluna do Preto no Branco que o Alessio como é que chama? A noiva da vez para vice. Só que ele diz que não. Vice não. E aí? E aí que o Podemos tem nomes suficientes para ser o candidato, para ser a cabeça. Se não viabilizar, podemos discutir sobre a vice. Mas o que o Podemos quer é governar a cidade de Cascavel, claro, em conjunto, né, com as lideranças, dar continuidade nesse trabalho que está sendo realizado. O Podemos apoia e está junto, temos o prefeito aqui. E é claro que pode ter ainda outros nomes dentro do partido. Mas o Renato Silva quer a mesma coisa, para os republicanos. O isso Pacheco, mesmo. O Gugu, e aí? Nós temos inúmeras lideranças que querem. E é natural que isso ocorra. Agora é o momento das pessoas colocarem o nome, inclusive... Nós temos que combinar com a população. O que a população quer? O que os munícipes de Cascavel querem? O que eles esperam? Que candidato que eles querem? É alguém que vai dar continuidade? É um candidato mais jovem? É um candidato mais experiente? Quem que conseguiria dar continuidade
nessa gestão, aquilo de nessa combinar com o povo, né? Porque senão não funciona. Isso mesmo. Então é claro que agora é o momento oportuno para discutir, para conversar, para trocar informações. Os partidos estão, né, se você pedir para cada um dos partidos que tem hoje em Cascavel, certo, cada um tem o seu candidato. E são nomes, são lideranças. E justifica as candidaturas. Isso. Né? E nós é temos assim mesmo também o processo. O processo é esse. Agora uma pergunta para os dois. É verdade que se o prefeito Leonardo Paraíso, que, só para esclarecer de novo, está fora do próximo pleito. Em muitas pesquisas, aí ou mesmo nas conversas, a gente por aí ouve quando fala, mas e a eleição? As pessoas perguntam, mas o Paraíso não vai ser candidato de novo? Aí, não vai ser porque não pode e tal. Ah, mas o Paraíso tinha que ficar. O pessoal aprova o Paraíso para um terceiro mandato consecutivo e ele venceria facilmente uma eleição. Isso é eu que estou opinando. Mas dizem assim, se o Paraíso colocar a mão no ombro do Pedrinho, ou não seria o Sampaio, pode ser, o Joãozinho, o Luizinho, o Zezinho, esse aqui é o candidato, ele que vai me representar e vai me continuar o meu trabalho. Esse aqui sou eu na próxima legislatura. Dizem que o abençoado ganharia a eleição facilmente. É assim que funciona, Basso? Vamos conversar com você. Não é bem assim que funciona. Quando nós andamos aí na comunidade, as pessoas pedem e têm preocupação quem será o próximo prefeito e quem o prefeito Paranhos vai apoiar. Nós temos certeza que quem o prefeito Paranhos apoiar terá grande chance, ele já sai com um índice bem alto. Concordo. Por causa da administração que ele fez, a forma de administrar. Nós sabemos também que pela responsabilidade do prefeito Paranhos, pelo amor que ele tem pela cidade e pelas pessoas, que já quando o primeiro mandato ele falou, vou fazer uma administração para as pessoas, ele está provando isso, ele não vai escolher, não vai colocar a mão no ombro de qualquer candidato. Ele vai colocar a mão no ombro daquele que ele sabe que vai continuar a gestão que ele está fazendo, ou uma pessoa que tenha capacidade política de interlocução com os demais, consiga colocar um secretariado, as pessoas vão manter parte do secretariado que está aqui, certo, porque por mais que ele é um excelente político, fala bem, ele precisa de uma equipe. Claro. E ele montou uma equipe maravilhosa de secretários que ajuda a levar o município do jeito que está. Então, em primeiro lugar, a responsabilidade dele é de fazer o seu sucessor. Certo. E aí, eu tenho certeza que ele não está daquela, eu vou colocar qualquer sucessor, porque se não der certo daqui 4 anos eu volto. Dizem isso também. Não é isso, porque nós queremos que ele suba. E o nosso compromisso junto ao Podemos é que ele seja candidato a governador. Já pensou a gestão que ele fez no município de Cascavel? Ele fazer uma gestão desse como governador do estado? Quanto que o Paraná vai ganhar? Quanto que o nosso oeste do Paraná vai ganhar com isso? Então nós, além de pensarmos para Cascavel quem será o próximo candidato a prefeito, nós temos que pensar também como nós viabilizamos a candidatura do prefeito Paranhos como governador do estado. Continuidade. Isso, e esse grupo vai ajudar para fazer isso. Zoré, que você faz parte do chamado núcleo duro do governo já desde o comecinho, né? Quando o Paranhos assumiu e tal, Fazenda lá no primeiro momento e depois agora lá na Procuradoria, mas sempre junto ali. O que o Paranhos fala quando conversa com vocês sobre a sucessão? Então, eu acho que ele deve estar preocupado. Ele não está muito tranquilo não com tudo isso. Ou pelo menos não deveria, né? Sim. É importante nós fazermos essa avaliação. Você vê que o Paranhos hoje ele tem uma aprovação inquestionável. Correto. Mais de 86% de aprovação. Isso o credencia para um outro patamar. Mas também aumenta a responsabilidade dele. Por quê? Porque ele veio ao longo desses 6 anos, 7 anos, ainda vai concluir o mandato dele, mostrando que é possível fazer muitas coisas. E agora, ele vai ter que ter muita cautela, né? E ele é um prefeito que agrega, ele é uma liderança que ele está sempre conversando, né, com outros partidos, outras lideranças. Então, quando a gente conversa com o Paranhos, ele já foi até questionado, prefeito, você vai fazer um sucessor? Você vai apoiar alguém? Será que isso é viável? Imagina, uma liderança que tem mais de 86% de aprovação da população. De repente, se você apoiar alguém, isso não pode te prejudicar politicamente ou não? Que afasta outros, né? Isso. Chama um, afasta outros. Então, o prefeito, ele, neste momento, ele tem pensado num projeto para Cascavel, né?
que esse trabalho que ele vem desenvolvendo junto com a sua equipe, junto com a sociedade, é importante se dizer que a população participa do governo dele. Manda mensagem para o prefeito, reclama, exige. Então, ele decidiu que vai apoiar, que vai trabalhar para que se dê continuidade, para que se haja uma quantidade... Para isso o grupo tem que ficar coeso, tanto quanto possível, unido, e sair dali essa fórmula. Não da cabeça do Paranhos, com o dedão assim, é o Bastos. Não é isso que ele quer. Nesse momento, né, a candidatura natural é do vice. Então, neste momento, o Renato manifestou interesse em ser um pré-candidato, colocar o seu nome à disposição. Certo. É natural que o prefeito Mas o prefeito diz nas entrevistas que, como é natural o Renato, e ele reconhece, é natural o Alessio, é natural o Pacheco, é natural o Gugu, é natural... e tal. Ele diz isso. Isso. E olha que importante, quantas lideranças que nós temos que têm condições de dar continuidade nesse processo, nesse trabalho que está sendo feito. Agora, claro, vai ter que, já respondendo a outra pergunta, Miguel, vai ter que combinar com o povo, por quê? Porque nós temos um candidato posto ou apoiado pelo prefeito, mas tem que ver o histórico, tem que ver o que ele fez. Se é do agrado do povo. Isso, e o que ele Porque vai fazer. Porque o Paranhos é do agrado do povo. Isso. O Paranhos é do agrado do povo. Mas ele não vai concorrer na eleição. Isso mesmo. O Paranhos ele não pode concorrer. Agora, ele pode sim falar, esse candidato eu conheço, ele tem um histórico, ele pode ser, ele vai dar uma opção para o eleitor, mas a decisão sempre vai ser do eleitor. Então o prefeito Paranhos está focado em concluir o seu mandato, cumprir com o seu compromisso, que é o plano de governo, mas paralelamente a isso, ele trabalha politicamente para encontrar qual que é o melhor nome. Nesse momento, o nome é o Renato Silva, ele já falou isso, mas há muitas conversas. O Pacheco conversa com ele, o Gugu conversa com ele, enfim, várias lideranças. Tem muita água para rolar embaixo vereadores, da ponte ainda, o Alessio, tem muita água ainda. E é natural, eu vejo que é bom esse processo. Muitos falam, a comunidade está se envolvendo nisso, Zoré, que você sente? Eu sinto. Eu sinto em que sentido? Porque, ora, eu converso com pessoas de vários segmentos, seja empresários, seja trabalhadores, enfim. E o pessoal já quer saber. E o pessoal fala assim, olha, como é que vai ficar? Quem que vai ser? O Paranhos vai poder ser candidato? Não vai? Então, como é que vai ficar a briga do Renato com o Pacheco? Os caras querem saber. Esse Gugu vai vir ou não vai vir? Eles perguntam, né? Isso mesmo. O Alessio, será que o Alessio vai ser vice? Ou vai ser vereador de novo? O pessoal quer saber. E nós conversamos com os vereadores. E o vereadores. Basso vem ou não vem? Isso, o Basso nós temos insistido para que ele seja o candidato. Por isso que eu falo que nós podemos ter ainda outros nomes. Nós temos empresários, nós temos várias pessoas filiadas, ora no PSC, que agora é Podemos, que também pode colocar o seu nome, né? Com certeza. Eu preciso perguntar também aos dois aqui, porque é um assunto ligado ao outro. Nessa quarta-feira o Podemos tem a sua atividade, fala de consolidação do partido, novas lideranças, fortalece e tudo mais. Porque é o seguinte, Basso, em 2025, 1º de janeiro, é a posse do futuro prefeito, seja quem for. Não vai pegar a prefeitura igual do que pegou em 2017. Nem poderia. 17 para hoje, aconteceu um monte de coisa na prefeitura. E boas coisas na prefeitura. E de 2025 para frente, terão que acontecer outras tantas. Né? Só que precisa de dinheiro. Você é empresário, você sabe como é que está essa bagaça de arrumar dinheiro para as coisas e tal, né? O Zorek já foi secretário de Finanças e cuida das finanças dele e tal. Sabe que o negócio não é fácil, e nós aqui. E a questão da estrutura, do desenvolvimento e tudo mais. A prefeitura, será que vai estar fácil de administrar? Você vai dizer aqui que se você fosse prefeito, estava resolvido? Não, Miguel. Uma prefeitura nunca é fácil de administrar. Ela tem todos os desafios e grandes desafios, que principalmente na área da saúde, educação e assistência social. A vantagem do próximo prefeito, que o prefeito Paranhos fez o dever de casa. Ele organizou a prefeitura, organizou as contas públicas, ela está com uma arrecadação muito grande, mas não é só arrecadação, ele também sabe fazer a execução dos recursos, aplica adequadamente os recursos, faz obras com qualidade, faz obras planejadas, não obras que vai durar 3 ou 4 anos e tem que fazer reforma.
Então, nesse sentido, o próximo prefeito ele vai pegar uma prefeitura bem organizada. Se ele tiver um pouco de conhecimento de gestão e tiver visão de montar uma equipe de secretários e servidores para auxiliá-lo, vai ser tranquilo no sentido de dar continuidade ao trabalho que o prefeito faz. Mas cada vez será maior o desafio, porque quanto melhor a cidade é, mais demanda tem. Nós vimos isso na APAI. Quando nós modernizamos a APAI, reformamos ela, oferecemos um monte de serviço, a demanda era maior. Vinha pessoas mudando do Mato Grosso, de outras cidades para Cascavel, porque queriam ser atendidos na APAI. Aí você precisa da demanda. É o que acontece hoje com as vagas do CMEIs. Quanto mais a prefeitura oferece, mais vagas é necessário, porque é um serviço de qualidade, são uma escola pública de qualidade, a escola do município também. Então, o desafio será sempre maior, porque a cidade está crescendo. O que é que precisa ser feito? Fazer um planejamento para 20 anos, não um planejamento para 4 ou 5 anos. Quando você faz um planejamento para 20 anos, você facilita a vida da população e dos próximos prefeitos. Porque você resolve o problema de mobilidade que o prefeito está fazendo com a reforma da Carlos Gomes, com várias vias de mão única que está fazendo para cortando a cidade. Está planejando a cidade para crescimento para 20 ou 30 anos. E esse aumento agora da parte urbana, do perímetro urbano da Prefeitura de Cascavel vai ser um desafio muito grande para o próximo prefeito. Porque ele vai ter que pensar nessa mobilidade também. Vai ter que pensar no atendimento de ônibus para essa população que começa a desenvolver nos locais mais distantes, creches, escolas, né? Então o desafio vai ter bastante. Não vai ser mamão com açúcar, né? Não. Zoreca, você esteve nas finanças. Eu acho que antes de você, a secretária Sônia, né? Ela teve um período? Sim, logo depois, quando vocês assumiram. A Sônia iniciou depois o Renato Segala. O Segala, isso, e depois que você chegou nas finanças. Né? Então, o que eu preciso saber de você? Nesse momento, nesta data, inclusive a Câmara está votando um projeto, né? Para a redução do ITBI, que é um imposto. E aí muitas pessoas não entendem, mas por que esse projeto agora? Entendo eu, duas razões. Até eu dei uma lida na justificativa do prefeito Palés, elas estão lá. Primeiro que tem muita gente que não consolida, não paga isso, e não percebe que fica uma situação ainda não resolvida, em termos de ser dono, não ser dono, que é aquela velha história, aquele contratinho de gaveta, aquele negócio mais. E segundo, porque até diz ali temporariamente, de tanto a tanto, nesse período é preciso juntar dinheiro, fazer caixa. E o atual secretário, que é o Gelson Eckert, ele não fala muito, mas ele também não esconde, né? E o próprio prefeito tem dito que está bastante preocupado e com certeza o senhor acompanha isso bem de perto. Com a questão econômico-financeira e tal, o Fundeb, o dinheiro que tem vindo quase todo é para pagar salário do professor. Por isso que deu essa confusão agora com cortar comida de professor ou não e tal. Tem uma explicação para isso tudo aí, né? Eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente sobre a situação do momento e a perspectiva para esse 1 ano e 5 meses que falta aí para terminar a administração. Vai precisar ter dinheiro. E o próximo prefeito vai ter que ficar de olho, os candidatos hoje, para entender essa dinâmica. Porque eles vão ser indagados muito sobre isso. E vão ter que falar. E aí vão ter que falar na sequência do que está acontecendo. O grande desafio, quem está nos acompanhando, quando a gente fala de orçamento, ele é muito próximo daquilo que você tem na tua casa, de uma forma simples, ou o empresário. Então, a prefeitura ela tem uma expectativa de recurso. O orçamento do município é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mas esse dinheiro não está no caixa. Ele vai se consolidando dia a dia, mês a mês. Então você, como gestor, como prefeito, se depara com uma folha de pagamento, que ela é necessária. Nossos valorosos servidores, nós prestamos serviço. É necessário ter uma folha de pagamento que ultrapassa 55 milhões de reais e vai chegar a 62 milhões de reais agora até o final do ano que vem vai consolidar. Somente com a reposição inflacionária. É justa, né? E nós estamos questionando que não é necessário. Agora, significa que tem que arrecadar mais de 2 milhões de reais por dia somente para pagar uma folha de pagamento. E aí nós temos inúmeros serviços, insumos, uma série de situações. Então, o desafio é você arrecadar mais
sem aumentar a alíquota de impostos. Porque é necessário, você tem que administrar para o pobre, para o extremamente pobre, para o rico e também para o milionário. Você tem que administrar para bebê, para criança, para o adulto, para o idoso, dentro de todas as políticas públicas. Então o município ele vem trabalhando nesse grande orçamento em aumentar a arrecadação, e o município vem fazendo isso, né, em contrapartida sem aumentar a alíquota de imposto. O IPTU é um dos impostos aqui de Cascavel, se comparado com outras cidades, um dos mais baixos. Então, o que é o desafio e o que o prefeito Paranhos trabalha e essa gestão trabalha desde o início? É buscar o equilíbrio dessas contas, é demonstrar que é possível fazer e muitas vezes, como é este ano que está acontecendo, o gestor tem que tomar uma decisão entre a necessidade, aquilo que é necessário, e aquilo que é urgente, aquilo que não dá para esperar. Então, tudo é necessário, tudo, extremamente tudo. Mas o que é prioridade? Ele tem que trabalhar com algumas prioridades. E o orçamento ele é composto por receitas próprias, que são do município, IPTU, o ITBI, que foi comentado aqui, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né, e as taxas. E nós temos os impostos estaduais, o ICMS, que uma parte vem para nós, né, temos impostos federais, o Fundo de Participação dos Municípios, todas essas receitas formam um bolo. Então você pega esse orçamento todo, essa receita, 25% tem que ser investido na educação, constitucionalmente, 15% na educação, mas o município precisa e é necessário 32%. 25% então, é na saúde. 15% na saúde, constitucionalmente é 15% na saúde. Sim. Mas o município investe 32%, mais que o dobro. Na educação é 25%, constitucionalmente é obrigatório investir 25%. Certo. Então se nós pegarmos 30% mais os 25%, já ultrapassou 50% desses recursos em duas pastas, em duas áreas extremamente necessárias. Mas aí nós temos a folha de pagamento também. Que não está nessa conta. Não está nessa 100%. Conta. Isso. E aí nós temos todas as outras secretarias e as outras políticas públicas. Então, o grande desafio é buscar esse equilíbrio. E o gestor público tem que estar muito atento, ele tem que estar sempre pensando, né, nesse orçamento, que ele pode se confirmar e pode não se confirmar. Então, quando se assume um compromisso, tem que ter muita responsabilidade para se assumir esse compromisso. Certo. E aí, é claro, mas o município arrecada muito bem. Sim, né, mas gasta melhor ainda. Mas gasta muito. Né? As demandas porque são inúmeras. Se o município não atualiza o imposto, porque é uma decisão política do gestor. Na matemática não tem como ser diferente. Quem é empresário e quem trata como você falou, do orçamento familiar, sabe que não tem mágica. Isso. E precisa ter recurso para bancar. Precisa. Mas a vontade política do gestor tal, é de não aumentar, de não sangrar o bolso judiado e tudo mais. Só que quando ele tem que comprar a merenda, ou quando ele tem que comprar a patrola, ele paga o preço do dia, viu, Wilson? Isso. E aí fica desequilibrado. Perfeito, é isso só que eu queria dizer. Perfeito, isso mesmo. Então, o que acaba acontecendo na prática? Você tem que visualizar, porque é uma projeção, se vai vir os recursos ou não. Os recursos do governo federal não têm se confirmado, né, conforme foi planejado. O Fundeb mesmo caiu. Isso. Então é igual na nossa casa. Você tem lá uma receita, não se confirmou, você precisa fazer alguns ajustes. Certo. E Cascavel saiu na frente. Né? Lá atrás emitiu um decreto buscando essa contenção de despesas, mas não significa que é para parar tudo ou que não é para fazer. É para eleger as prioridades em detrimento de necessidades. Nem sempre é possível fazer tudo, mas dentro de um planejamento. Você vê que nós estamos desde o ano passado, né, antes do período eleitoral, até a presente data, sem firmar nenhum novo convênio. Mas nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos que ia haver uma transição. Nós já sabemos que o primeiro ano de governo, seja federal, estadual, é engessado. Então nós nos antecipamos. E certo. Cascavel, ele está numa toada diferente de outros municípios, porque nós estamos sempre nos antecipando. Nenhum gestor quer deixar de cumprir ou de atender uma necessidade, mas é uma grande empresa, tem que ter esse equilíbrio. E uma coisa que também a gente precisa comentar aqui, pergunto se continua assim, acho que sim, no fechamento da gestão, que vai acontecer no fim de 2024. Tem que estar tudo fechado, tudo abotoado. Não pode ter nada para trás, porque senão dá uma dor de cabeça para o ex-gestor sem tamanho. Sim. Então tem que cuidar disso aí também. E aí chega um momento, viu, Basto, que na sua empresa você reúne a turma e começa a dizer,
fulano para a esquerda, para a direita e tal, no meio não vai ter ninguém. E na gestão pública, o gestor tem que fazer isso também. Tem que fazer isso. Veja agora, deixa eu continuar, porque senão eu esqueço. Sim. Uma grande bronca para consolidar esse mega contrato de 51 milhões da Carlos Gomes, porque eu sei que foi uma grande bronca. Sim. Teve discussão de assina contrato, não, a empresa começou a olhar situação nacional, macro e preço de insumos internacionais e começou a ganhar o olhão e viu que ficaria ruim. O lucro cairia, não haveria garantia, essas coisas que as grandes empresas analisam e elas têm se afastado do poder público, né, Zoré? Que a gente sabe disso, né? E só agora, nas últimas horas, é que saiu a assinatura do contrato. Sim. E o prefeito Paranhos está com umas 4 rugas aqui, eu estava vendo na foto, que ele não tinha antes desse assunto aí. Mas vai sair a obra da Carlos Gomes, né? Mas não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. Só fazer o projeto, convencionar com os empresários, com a população que é necessária, que é a logística. Aí faz-se a licitação, uma licitação internacional, uma LPI, que nós chamamos de licitação pública internacional. Uma participante só. A empresa vem participar. Uma empresa boa, uma empresa que tem um histórico que sempre cumpriu as obras. Claro. E aí tá tudo certo, o prefeito fala, puxa vida, vamos ter a obra, uma obra significativa. Aí a empresa, de repente, levanta analisa a questão. Pormenorizado, seus cálculos. Essa análise e essa discussão dentro dos prazos. Não foi nenhuma briga. Foi uma questão preocupante para o gestor. Vai que a empresa decide pagar o preço e não fazer a obra, né? Isso mesmo. E aí como é que fica? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus a empresa assinou. Claro que ela questionou muito, ela se preocupou com toda a situação. Ela sabe que a nossa gestão é uma gestão extremamente rigorosa, a fiscalização é dura, ela é exigente e as empresas trabalham com intempéries, mas culminou na assinatura, a população vai ter essa obra importantíssima. Muito bem. Os desafios de um prefeito é esse. Tá tudo certo, surge algum fato que você tem que trabalhar. Tem que estar pronto para resolver. Tem que estar pronto para resolver. Passo. A prefeitura furou uma obra que foi realizada. Aí foi lá na Rocha Pombo. Foi na Rocha Pombo. E aí viu que era para ter 10 centímetros no asfalto. E aí, tinha 10 aqui e tal, mas aqui tinha 8 ou 6 e tal. Aí o prefeito determinou o que a lei determina que ele faça quando há essa constatação, né? E aí já se dá uma confusão, a obra atrasa e tudo mais. E aí já começa um burburinho enorme. E eu cito esse fato, foi um fato que aconteceu, né, Zorek, recentemente, para lhe indagar. O poder público precisa arrochar na fiscalização, porque quando você não paga uma DARF, uma guia, não recolhe e não está em dia lá, quem é que você recebe lá na sua empresa? Recebe a fiscalização. Está corretíssimo o prefeito. As prefeituras deveriam arrochar ainda mais as empresas que fazem serviço público, porque é um dinheiro público que tem que ser bem aproveitado. É o dinheiro da população, é o dinheiro nosso que nós pagamos os impostos. Então, por que é que o prefeito está com esse índice de aprovação? Porque ele sabe conversar com a comunidade, com as organizações sociais também e empresariais, para ver o que é necessário para a cidade e trabalhar em cima dessas necessidades, o que a população quer. Mas, ao mesmo tempo, também, a população percebe no prefeito que ele está preocupado em entregar boas obras, obras de qualidade. Então, é isso que cresce também a popularidade dele. Nós não vemos no município discussão se o prefeito é de esquerda ou da direita. Ele tem um apoio grande da população, porque ele faz uma gestão eficiente. E nós queremos, sim, que todo gestor faça isso. Ele tem que fiscalizar e tem que ter um serviço de qualidade. Na sua empresa, quando extrapolam os custos e tudo mais, você tem que tomar uma decisão e repassa para o tomador de serviço, para o cliente. Não é assim que funciona? Essa é a regra simplista do comércio. Precisa repassar no preço, certo? Algumas vezes consegue. Agora, o Zoré colocou aqui uma coisa que não é de agora, isso já vem de muito tempo atrás. Citou até que em alguns municípios não é assim.
evoluir a questão do valor venal dos imóveis, até para arrecadação do IPTU, porque lá não tiveram essa preocupação política. Aqui nós tivemos os grupos dizendo assim, prefeito, você está pensando em aumentar o valor venal do imóvel? Pois é, o secretário me falou e tal, tem uma determinação do Ministério da Cidade, do Tribunal de Contas e tudo mais. Aí o cara diz, então esqueça a reeleição. Não lance fulano porque vai queimar, porque se fizer isso está morto. E o prefeito fica entre a cruz e a encruzilhada. E até então, tivemos até na gestão anterior do Edgar alguns momentos em que ele, contra a vontade, teve que fazer, baixou decretos, estão aí no portal da transparência, aumentando esse valor venal. Meu Deus, até hoje ele apanha por causa disso aí, né? E o Paranhos sempre disse que não vai fazer e tal, e isso é uma conversa bacana, boa de se escutar. E se ele consegue não fazer, é bom, mas vai chegar uma hora que não vai ter que fazer? Se não for o Paranhos, vai ser você ou outro? Vai. O valor venal ele precisa estar na média dos outros municípios, ou pelo menos dos maiores municípios do estado. Consequentemente, com o desenvolvimento da cidade, os terrenos se valorizam. E aí é onde ganha, obrigatoriamente se paga mais IPTU, porque o valor do terreno valeu mais, está mais valorizado. Então o proprietário também ele teve um ganho. Certo. E aí, dentro desse valor, é justo que ele seja corrigido também na prefeitura. A população, imagino que ela não reclama quando ele vê que ela tem um serviço público de qualidade. Prestado, que é o caso e a população município. Que tem um imóvel, dois, vai lá e paga. E é a primeira a pagar e não reclama. É isso mesmo. Paga, né? Agora, os grandes exploradores, um terreno perto da Unipar, acho que você sabe desse exemplo ali, valendo na imobiliária 2 milhões, se você quiser comprar. O carnezinho do dono do terreno, que o município cobra o IPTU, o valor desse terreno de 2 milhões na imobiliária, lá para a prefeitura, 350 mil. Se for ver relativamente pelo valor do terreno, é insignificante. Claro que é um valor alto para se pagar. Então a prefeitura arrecada em cima dos 350 mil. Sim. Bom para o dono, né, do imóvel. Só que aí isso é volume, porque é muitos terrenos. Né? É mais ou menos isso aí que é um desafio para frente. É isso que eu quero dizer, né, Zorete? Esse é um grande desafio. Os órgãos de controle, Tribunal de Contas, o Ministério Público vem acompanhando isso. Né? No nosso caso, a gente vem conversando bastante com o prefeito Paranhos e como fazer para arrecadar mais sem aumentar a alíquota. Porque parece simples, vamos aumentar a alíquota. Mas, de outro lado, a gente tem as pessoas que pagam, as pessoas que não pagam, aquela pessoa que tem dificuldade, aquela pessoa que não tem dificuldade, enfim. O povão paga, né? Paga. E aí o que a gente percebe? Que é possível fazer a atualização da planta genética de valores, também é possível fazer aquele voo para mapear todas as áreas, porque às vezes lá no terreno tem uma casa, foi construído mais uma e ele não paga imposto. Exatamente. Mas isso, inclusive conversei com o prefeito, que pode ser feito de forma progressiva, né, para que as pessoas possam se programar. Aí para 10 anos, uma alíquota, cada ano aumenta um pouquinho, de modo que as pessoas consigam se planejar para isso e o município arrecada mais. É bom que já se saiba que não vai passar do início da próxima do próximo executivo. Tem que tomar essa providência. É necessário. Na minha opinião, né? É necessário. É necessário. A gente fala agora numa reforma tributária. Sim, né, que tem a questão do ISSQN, que é uma das melhores arrecadações que o município tem, uma arrecadação própria. Como que vai ficar isso? Então, o gestor público ele tem que trabalhar de forma que motive o cidadão a pagar impostos. Por quê? Porque o imposto fica por último. Você paga primeiro aquele que vai lá para o Serasa, aquele que vai, né, o cheque especial, o cartão de crédito, e o imposto fica por último. Né? Só que nós precisamos de recursos para poder desenvolver as políticas públicas. Então, tem que agir com transparência, mostrar onde está sendo investido o recurso, o que é que está fazendo para motivar as pessoas a pagar. E aqui eu tenho que fazer uma consideração. Eu tive na Finanças, a população de Cascavel ela busca. E lá na Procuradoria, jogo pesado com os grandes devedores. Nós temos o Executivo Fiscal que tem hoje lá 500 milhões de reais que estão judicializados. Nós estamos brigando, tem dívidas que nós estamos há 5, 10 anos brigando. Eu queria saber da lista dos devedores. Deu uma confusão dia desses, 100 maiores devedores. A lista continua com 100? Sim, nós temos essa lista de 100 maiores devedores, nós temos inclusive uma equipe trabalhando com os maiores devedores na via judicial, no Executivo Fiscal, buscando isso. Né, o valor global disso, uma vez você citou isso, eu não lembro, uma coisa astronômica. São valores muito consideráveis. Tá? Hoje nós temos em torno aí de 500 milhões de reais que não estão no caixa da Prefeitura.
ou não estão pagos ou estão sendo discutidos na via judicial. Então, o desafio é apertar quem não está pagando, seja na via judicial, ou negociando, fazendo a campanha que nem estão fazendo agora do ITBI, o próprio Refic. Nós temos lá um projeto junto à Procuradoria e a Finanças, que é trabalhar com o Sejusc, que é uma possibilidade de fazer acordos lá na via judicial, dando condições da pessoa pagar, porque às vezes não é que ele não quer pagar, às vezes ele tem uma dificuldade. Você pega uma pessoa que tem uma renda, né, baixa, ele tem dificuldade. E nós temos uma legislação, você é advogado, você é empresário, sabe disso, muitos de nós não sabemos, temos uma legislação federal específica para a discussão desse tipo de problema, de demanda, que nem chama, né? Nós temos grandes escritórios de advocacia especializados para defender grandes proprietários latifundiários aí que optam em não fazer o pagamento, alegando os mais diversos motivos que estão lá na legislação, para ganhar tempo e tal. Daqui a pouco a legislação manda, fulano, paga, ele vai lá e paga. Mas enquanto isso, já girou com dinheiro e tal. Isso virou uma indústria. Sim, por isso que nós temos que ser o poder público, usar ferramentas para coibir. Então, a Procuradoria tem que seguir a legislação, ela executa para receber na via judicial, mas a melhor forma é exatamente receber isso, porque aí eu evito os custos processuais, eu evito... E paga a folha de pagamento em dia, essa dos 62 milhões. Isso. Sabia que era esse valor, Basso? Sim. Meu Deus do céu. Basso, você sabia também que nós temos uma lei do IPTU progressivo que não vai do nada a lugar nenhum? Está sancionada, valendo, não foi revogada, mas num levantamento que eu fiz, não vou dar minhas fontes aí, porque senão o Zorec persegue lá na prefeitura. A fonte disse, mas não manda os fiscais chegar no dono do imóvel e fazer uma notificação. E ele tem um prazo grande para ver a notificação e tomar uma providência. Depois mais um outro prazo maior. O negócio prazo não falta, mas não tem fiscais, Zorec. Não estou fazendo nada? Ou eu estou mal informado? Nessa questão que você cita da legislação, é aqueles imóveis baldios, né? São aqueles imóveis que não tem nenhuma edificação, que a gente fala que é o ITU, né? Imposto Territorial Urbano, e o IPTU é esses aí mesmo. E esses imóveis, essa legislação, ela prevê que se ele não construir, né? Se ele não der destino para aquela propriedade, vai aumentando o valor, essa alíquota progressiva. Isso é trabalhado ali na Secretaria de Finanças, né, com base na lei, para ir proporcionando isso, né, e aumentando essa alíquota. Está devagar, quase parando. Então você tem razão nessa questão da fiscalização. Tem pouco fiscal, né? Nós temos, verdade. Isso, nós precisamos, muitos se aposentaram, saíram, né, da prefeitura e nós temos que contratar novos. Nós estamos com uma dificuldade de contratar novos profissionais para o concurso público. Talvez em razão do salário ou uma série de situações, é um fenômeno no Brasil todo. Nós chamamos lá, agora um exemplo, agente administrativo, nós chamamos 40, só 5 vão assumir. E assim os outros cargos também. E a fiscalização ela precisa ser melhorada, claro, trazer novos profissionais, os fiscais de postura, inclusive tem que mandar para a Câmara um projeto de lei criando o fiscal de postura, e realmente é um grande desafio você trabalhar com essas equipes. Até porque a postura política do político tem que mudar por força de penalizações, porque já passou aquela época que eu falei há pouco, onde o cidadão chegava e dizia, mas não falem em fiscalização nem imposto, porque você não consegue voto. Agora não tem essa. Pode não falar e não conseguir voto, mas vai arrumar para a cabeça depois. Né? Então, nós vivemos um novo momento daqui para frente. Tribunal de Contas, Ministério Público. É verdade. Né? Esses órgãos de controle. Senhores, nosso tempo está acabando, o Jadir já sinalizou ali, mas ainda temos alguns minutinhos para fazer um pinga-fogo aqui. Então veja que não é fácil, viu, o Basso? E você ainda sequer conseguiu ser senador da República. Está só na suplência ainda. Teve um momento em que quase que se noticiou, nós até conversamos a respeito e tal, mas aí o titular, o Flávio Arnes, saiu do partido. E aí deu um gorô, vamos dizer assim, né? O planejamento que era você ter já ido, ou estar indo, um período lá. Isso melou mesmo de vez? Como é que está essa questão? Não, Miguel. Para começar, quando eu aceitei ser suplente de senador, nós não fizemos nenhum acordo que ele cederia a vaga para mim assumir. Certo. Mas ele, pessoalmente, veio várias vezes em Cascavel e aqui para mim e para a comunidade aqui falou que
ele vai deixar eu assumir pelo menos 4 meses, que é o mínimo do período para que o suplente possa assumir. A menos que seja licença saúde, ele pode se ausentar por um período maior que 4 meses. Né? Então ele tem esse compromisso de eu deixar assumir, independente se ele mudou de partido ou não. Sim. Ele hoje está no PSB, eu continuo no Podemos. Certo. E quando ele mudou para o PSB... Mas você continua o suplente dele. Né? Continua o suplente dele. Mas o PSB não deixaria ele passar para você. Ou deixaria? Dizem que não. Poderia o PSB cobrar, politicamente, né? vir querer fazer proposta para mim ir para o PSB, para que eles não percam um senador, né? Mas o período seria pequeno, para 4 meses, então não teria problema nenhum. Então a conversa continua nessa, você não conversou mais com ele? Eu conversei com o Flávio sobre isso, porque ele falou que a hora que eu estivesse, falasse, Flávio, eu estou à disposição, era para mim avisar ele. Certo. Que daí ele ia pensar numa Você ainda data. não deu esse sinal. E eu dei esse sinal esse ano para ele, falei com ele, mas esse ano ele foi eleito presidente da Comissão de Educação. Então ele está 2 anos que ele fica presidente da Comissão de Educação. Então gestionou a agenda dele. Então esse ano, principalmente, ele tem bastante compromisso nessa Comissão da Educação. Então esse ano é difícil. Ele falou só que para atualizar esse assunto, porque muita gente pergunta também. Mas eu participo do mandato com ele. A gente sempre faz reunião online. Se der tudo certo, você vai para Brasília e fica lá. Você está mais ou menos encaminhado para dar certo, né? Tomara sucesso para você aí nesse sentido. Agora, Zorek, a administração municipal não está tendo sorte, vamos dizer assim, em 2 assuntos ou 3 bem importantes. E vamos por parte. Eu pergunto para você, licitação do lixo. Quando o prefeito assumiu, ele disse, vamos já estudar, rever, ajeitar, porque não aceito isso, não concordo aquilo, acho que está errado por aqui, e o melhor é assim, e apresentou a versão dele, como é que ele queria que fizesse. Rapaz, essa conversa já vai fazer 7 anos e não aconteceu nada. O que houve? Nós nos antecipamos, houve esse planejamento, é uma outra modelagem, uma parceria público-privada, né, ou seja, uma concessão desse lixo, porque o que nós temos aqui é um contrato, que era por 5 anos, né, 60 meses, ele foi prorrogado de forma emergencial, e a hora que nós lançamos essa licitação, inclusive foi contratada a FIP, que é um estudo para dar todo o suporte, e ao lançar esse edital, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele interviu e pediu para suspender. Queria entender melhor o processo, né? E 4 pontos ali foram observados. O primeiro deles foi a questão de valores. O tribunal entendeu que o valor estava muito baixo dessa licitação, ou seja, estava desatualizado. Tendo em vista que nós fizemos todo o planejamento, a audiência pública, todos os valores ali que compõem, que é o valor mínimo dessa concessão, estava muito baixo. Sim. Então pediu para que a gente atualizasse, né, esses valores e fez mais 3 questionamentos. O que ele fez? Ele deu uma liminar dizendo, suspenda-se e município, avalie se você vai arrumar, se não vai arrumar, se vai manter ou não. Nós entendemos por bem atualizar, né, até porque nós queremos a licitação o mais rápido possível. Então já foi apresentado, em que pese a gente tivesse entrado com recurso, né, o recurso não foi aceito, aí fizemos toda a defesa, atendendo todos os questionamentos do Tribunal de Contas, e agora estamos na iminência, né, do Tribunal da autorização. O Tribunal não falou mais nada, tá olhando. Não, por enquanto não. Inclusive, enquanto ele olha, não pode avançar. Isso, não podemos. Está suspenso liminarmente. No dia que nós íamos abrir a licitação, veio uma determinação. Esse tribunal se mete demais, né? Sim, o Tribunal de Contas... Mas a gente disse que é importante fiscalizar, então não dá nem para achar ruim, né? Isso. Ele é um processo bem complexo, então ele demora um pouquinho essa avaliação. Então nós já intervimos. Qual é o valor mesmo? O valor dessa concessão. Né, atualizada agora, que está lá. Atualizada. Com valores mais ou menos para quanto? Se a gente pegar o valor total, ela vai passar de R$1 bilhão. É muito dinheiro, mas né? Aí considerando, né, 15 anos, o valor também é grande, um valor bem grande. Então, nós agora aguardamos essa decisão do tribunal para dar continuidade. Do transporte, só para concluir, mesmo procedimento. Lançamos o edital no dia de abrir, o tribunal veio e falou, suspenda. Mesma coisa, valor muito baixo. Atualizamos, agora recentemente o tribunal deu ok, está pronto para republicar. Só está atualizando, né? A equipe técnica está atualizando e logo será publicado aí 10, 15 dias. Não tem nada a ver com os 15 ônibus elétricos comprados, que foi um processo. Esse aí já foi, os ônibus estão comprados e tal. Você achou legal essa decisão da administração de comprar os ônibus
e colocar como moeda, como subsídio, para baixar o preço da tarifa futura. Sim, é uma visão de futuro que a tendência é cada vez mais diminuir o número de passageiros. Verdade. E além de o ônibus elétrico atender uma questão ambiental, né, que é ecologicamente correta, ele também está pensando nessa questão de diminuição do número de passageiros em função Mas demorado isso, né, Basso? É demorado. É mais fácil gerenciar a empresa em casa, né? Muito mais fácil. É muito mais rápido as decisões, né? Então, o transporte está sendo tocado pelos contratos, né? E nós temos uma outra situação também, viu, Basso? Sabe quanto que é a passagem que custa hoje para o município? E nós estamos falando de R$ 4,50 do usuário. Tem mais outro tanto que o prefeito paga por cada passagem. Porque senão nós já estávamos virados na manhã, que é isso aqui. Então, na verdade, eu não sei se estou errado. Quem paga tudo mesmo é o consumidor, o usuário. Então, hoje nós já pagamos 8 conto e pouco. Então, se nós formos considerar que ele vai colocar veículos elétricos e faz a usina a usina solar para fotovoltaica para abastecer esses ônibus, futuramente a tendência é o custo ficar menor para o poder público. Mas quem é que vai pagar os ônibus, Márcio? É o prefeito que vem, ele vai tirar dinheiro da onde? Sim. Ele não tem linha de financiamento. E aí venhamos, paga o usuário também. É só um comentário aqui, pode não ser bem assim. Mas é bem importante isso, Miguel. Por quê? Porque o transporte público Cascavel teve que tomar uma decisão, que passou a tocá-lo como uma política pública. O que significa isso? Por muitos anos era equilibrado. O usuário pagava e esse valor se pagava, o município não precisava pagar nada. Com a pandemia, com os veículos elétricos, com a mobilidade, redução, inclusive com o próprio Uber, as pessoas deixaram de usar o transporte coletivo, diminuiu o número de passageiros, consequentemente não vão. E aí, elas estão comprando carro? Isso. E é por isso que nós temos que incentivá-los a usar o transporte como? Com ônibus de maior qualidade, com ar-condicionado, ônibus elétrico, né? E, claro, o objetivo é torná-lo um custo menor para que a passagem não impacte e mais pessoas passem a utilizar. Márcio, obrigado pela sua presença. O nosso podcast Batendo Guizo é desse jeito, a gente vai falando dos assuntos que são a pauta do momento e já vai atravessando, porque tudo depende da política partidária. Cada um dos assuntos aqui tratados tem a política partidária como uma matriz. É dali que sai a gestão, dali que saiu a gestão que está aí, né? E aí vamos ver agora, como podemos nessa quarta, como é que estão as conversas e como é que estão os entendimentos para o futuro. Então, por isso que nós estamos aqui e até uma próxima oportunidade. Fique à vontade. Obrigado, Miguel. Obrigado pela participação. Um prazer participar aqui no podcast Batendo Guizo. E nós precisamos sempre lembrar que as pessoas que se colocam à disposição, seja na política partidária ou seja na política social, é um serviço que ele está prestando da sua vida, parte da sua vida ele está prestando um serviço para a população. Então é um serviço que ele tem que ele não está querendo um cargo, ele precisa estar disposto a prestar um serviço para a população, um serviço para o bem comum. E esse é o objetivo que nós estamos aqui, que o Edson está há anos aí na política. Certo. E que nós queremos trilhar para o poder. Zorek, encerrando, eu não poderia deixar de indagar, de provocar, porque o assunto é palpitante aí. A oposição em Cascavel, na minha opinião, o Paranhos liquidou, já quase na primeira eleição, e na reeleição, então, botou as duas botas no pescoço e a oposição nunca mais. E aí, de repente, eis que, não mais que de repente, o Edgar Bueno começou a ressurgir, uns dizem ressuscitar e tal, estava afastado, prefeito 3 mandatos, o pessoal achando que estava se preocupando esse prefeito em cuidar dos netos, dos negócios e tal, e agora o homem é pré-candidato. Preocupa a administração, é o rival do prefeito, e vai ser o rival de quem o prefeito conseguir abençoar, se é que vai ter, ou dos candidatos que vão disputar contra ele. Sim. Se ele conseguir passar na Câmara, a Câmara diz que vai reprovar as contas dele, e nós falávamos lá atrás que isso é uma discussão jurídica, né? E que ele não conseguiria registrar a candidatura. Outros dizem que ele não fica no Solidariedade, que agora a Solidariedade incorporou o PROS, e o PROS é um grupo ligado ao prefeito, e o prefeito não vai permitir que o adversário ressurja, ainda mais num partido aliado.
E aí não vai ter partido e tudo mais. Outros dizem que o Edgar não tem mais grupo, está sozinho, meio abandonado e tal. Não vai conseguir juntar, fazer coalizão, não vai ter financiamento para a campanha e tal. Essas são as conversas. Vocês lá dão bola para isso ou não? Não nos preocupa, Miguel. Estamos muito tranquilos quanto a isso. Posso falar aqui que o prefeito está focado em administrar. E essa questão do Edgar, ele já teve a oportunidade em três mandatos de fazer. E nós temos números e dados para comprovar que nós conseguimos superar. E assim tem que ser a administração, que o próximo prefeito supere as nossas metas, o atual. Então nós estamos muito tranquilos quanto a isso, nós sabemos o que Cascavel quer, respeitamos a gestão do Edgar Bueno, ele fez, né, todos os prefeitos que por ali passaram deram a sua contribuição. Eu acredito que o Edgar já passou. Claro que ele tem muita experiência política, ele tem condições de criar grupo, ele pode sim ser o candidato e a população que vai avaliar. Mas eu acredito que a população quer algo para frente, não quer retroagir, não quer retornar. Mas é claro que isso é uma opinião minha, uma opinião que a gente comunga. É política, né? Política. Então nós estamos assim muito tranquilos. Se porventura ele for candidato, nós também vamos apresentar e a população que vai decidir o que ela quer para o futuro da nossa cidade. Até a próxima, Zoreca. Obrigado. Obrigado. Sempre à disposição, Miguel. Agradeço aí ao Jadir também, ao Leozinho, a nossa equipe que esteve aí, mais um Batendo Guizo, o Veneno da Política, que termina por aqui. Um abraço e até a próxima.